Olá, queridos amigos. É sempre com imensa alegria que nós nos dirigimos a vocês. Nós estamos agora passando, esses momentos delicados no nosso país, no mundo todo, momentos de isolamento social. Embora esse isolamento, nós também não devemos nos sentir sozinhos, porque nós estamos todos conectados uns aos outros, de alguma forma. E também conectados entre encarnados e desencarnados. Então é um momento de reflexão, é um momento de nos voltarmos à família, é um momento de nós entendermos e aceitarmos as nossas próprias modificações íntimas. Então é uma oportunidade valiosa que nós estamos tendo, que possamos aproveitar esses momentos, para aprender, e rever a nossa própria conduta, a nossa própria visão das coisas. Quando nós falamos do amor, esse sentimento lindo que trazemos no íntimo, que é na verdade o reflexo de Deus em todas as criaturas, nós vemos que ele não tem uma definição fechada. É um reforço positivo, digamos assim. Quando nós falamos do amor ao próximo, que requer bastante humildade, que nós coloquemos os nossos interesses, ou melhor, que nós coloquemos os interesses do outro acima dos nossos próprios interesses. Então, é um exercício de empatia, de fraternidade que nós fazemos e também de combate ao nosso egoísmo. A ação no bem nos faz combater o egoísmo em nós. Mas para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós precisamos quebrar alguns padrões. Um dos maiores obstáculos é o interesse pessoal. É essa viciação do ego, que nós repetimos em várias existências até que se cristalizasse na nossa mente. Então, esse hábito de atender aos nossos desejos, ele nos escraviza e faz com que nós tenhamos que empreender grandes esforços para libertarmos disso. Então, negar a si mesmo é o objetivo da renovação espiritual. Mas negar a si mesmo não inclui o descrédito pessoal, o descuido. Não vamos confundir os nossos próprios pontos obscuros, digamos assim, que nós devemos tratar e que devemos transformar em nós, com as necessidades que nós devemos atender para o nosso próprio equilíbrio e bem-estar. Qual é o meio mais prático de fazer isso? Dessa renovação espiritual? Os próprios espíritos da codificação nos respondem: conhece-te a ti mesmo. E o espiritismo é uma alavanca extraordinária para que nós possamos alcançar esse objetivo. Ele abre caminhos diversos para aqueles que realmente querem a sua transformação íntima. E mais, ele não está só nos livros, Ele está nesses elos, nessas relações que nós estabelecemos, onde vamos transformando e construindo a nossa personalidade. Qual é a principal meta dos espíritos superiores? A melhoria da humanidade, formar o homem de bem. E o espiritismo nos dá essa possibilidade, abre esse campo para que a gente possa se trabalhar, se conhecer. E as práticas doutrinárias são as lições didáticas para o exercício do amor.
para o exercício do amor, que é a finalidade maior da nossa causa. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos. Né? E nós nos lembramos nesse momento de um conto de um jovem que foi conversar com seu mestre para pedir uma orientação e perguntou então a ele, a um sacerdote, e perguntou a ele se ele conseguiria resumir a Bíblia no tempo em que ele estivesse com uma perna levantada, com um pé só fixo no chão. Ele disse, é impossível. Mas ele não, se contendo, foi a outro sacerdote. E este fez a mesma pergunta e este lhe disse, posso sim, então prepare-se. Ele levantou a perna e o mestre disse, ame. E ele disse, mas como? E o resto da Bíblia? E ele disse, o resto é para ensinar como fazer. Ou seja, tudo no Evangelho nos ensina a amar. O propósito é o desenvolvimento do amor. Por isso é tão importante esses laços de afeto, né? Onde nós podemos estar fixando o Evangelho, as mensagens do Evangelho no nosso íntimo. Amar o outro como a nós mesmos. E se nós só convivemos bem com o outro, se nós conseguirmos conviver bem conosco mesmo. Né? Então, examina tudo. Analisa. Porque nós temos que nos lembrar que nós só vamos ter os benefícios disso se nós soubermos tirar o bem. Tirar a lição de cada prova, de cada dificuldade. Nós temos que tirar a lição, né? Como disse o Paulo, analisa tudo e retém o que é bom. O que é bom. E essa ação no bem é um estímulo e experiência para nós. São estímulos e experiências para quem o pratica, né? É luz que nós espalhamos. Mas essa luz, ela vai ser avalista das melhores créditos de amparo, aqui ou no mundo espiritual. Aqui ou no mundo espiritual. Né? Mas uma coisa é importante, ela não nos defenderá, não será salvo defensivo para as investidas do mal que ainda existe no nosso coração. Por isso que nós precisamos trabalhar. Quantos espíritos no plano espiritual ainda vivem em sofrimento? Por quê? Pela negligência que tiveram com os seus deveres, com a sua conduta, com seus deveres morais, de cidadania, de saúde, de conduta reta. E os reflexos disso vêm depois. Vem depois. Nós vamos sentir mais tarde o que deixamos de fazer. Né? E a benevolência, meus irmãos, é tão importante. É um interesse emocional edificante pelo outro. Né? Bondade, benevolência. Nós temos que ter esse olhar agora, nesse momento. Por que é tão difícil amar o próximo como a nós? Porque nós não sabemos amar ainda. Nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Quando nos colocamos, é com o nosso modo de pensar, com as nossas experiências. Mas não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos nos colocar, nós devemos ser o outro por alguns instantes, deixar todo o conhecimento que temos, todo o nosso histórico e ser o outro um momento. É o único jeito de nos colocarmos no lugar dele, porque senão nós vamos resolver as coisas pela nossa cabeça. Por isso é tão difícil amar o próximo como a nós. Como aquele jovem também, que foi pedir orientação ao mestre, e o mestre lhe diz que
chama ele, né, até a janela e pede que ele observe. Pergunta o que ele estava vendo. E ele diz: eu estou vendo muitos transeuntes para lá e para cá. E estou vendo também um mendigo pedindo esmolas. E o mestre então chama ele para dentro, mostra um espelho e pergunta: e agora o que você vê? Ele diz: eu vejo a mim mesmo. E o mestre então explica que as duas matérias-primas são a mesma. O vidro, né? Apenas no espelho é colocada uma fina camada de prata em cima, que faz com que ele só veja a si mesmo. Então, quando nós conseguirmos retirar essa prata, retirar tudo aquilo que não nos deixa enxergar o outro para amá-lo, nós vamos conseguir ser felizes. Então, essa prata pode ser aquele sentimento de egoísmo, de orgulho, de interesse pessoal, de vaidade que não nos deixa enxergar o próximo, que não nos deixa enxergar o outro. Vejam como é importante nós nos colocarmos no lugar. E nesse desenvolvimento do amor é que acontecem as maiores transformações do ser humano. Por quê? Porque quando nós entramos em contato com o outro, quando nós entramos em contato com o Evangelho, nós nos transformamos, nós vamos modificando a nossa visão e vamos nos tornando seres melhores. Por isso que fora da caridade não há salvação, não há reparação, não há transformação. Porque no contato com o outro nós vamos nos tornando seres melhores, nós vamos nos conhecendo mais e vamos nos melhorando. Jesus nos deu esse exemplo em toda a sua vivência. Toda a sua vivência. O exemplo de amor em todos os sentidos. Com os menos favorecidos, com os seus algozes. E ele é o nosso modelo, né? Uma vez Simão Pedro estava com Jesus. Estava fazendo as suas preces. E ele queria muito trabalho. Queria muito atividade, ação no bem. Então ele fazia suas preces e pedia a Jesus trabalho. E Jesus apareceu para ele. Apareceu e ele disse: mestre, tu nos convidaste para ser pescadores de homens. Eu quero ação, quero atividade. Quando o Senhor vai nos dar essa atividade? E Jesus diz, com a sua ternura, com a sua bondade: amanhã. No outro dia ele acordou feliz da vida, preparado para a tarefa. Passou um período, um tempo, e ele ouviu uma algazarra lá fora, abriu a porta e entra um homem seminu, correndo porta adentro, pedindo socorro a ele. E lá fora os soldados continuavam esbravejando. Pediu socorro e ele reconheceu no homem um malfeitor que estava sendo procurado pela polícia há muito tempo. O que ele fez? Pegou o homem e entregou aos soldados. Passou um tempo, ele saiu à rua e encontrou uma mulher linda, mas que vivia dos prazeres da vida. E estava ali muito cansada, pedindo remédios e reparo, reconforto espiritual. E Pedro, então, a despreza e continua a sua caminhada. Já bem mais tarde, um homem bate a sua porta não, ele vê um barulho lá fora e abre a porta novamente e entra um homem correndo. Este homem era um bêbado, quase inconsciente que estava, pedindo socorro, que os meninos, os jovens estavam apedrejando.
Simão Pedro o escorraça dali aos pontapés e volta para suas orações, pedindo a Jesus trabalho, que ele queria atividade no bem. E Jesus então aparece novamente e diz: olha, Pedro, eu te dei 3 oportunidades durante o dia e tu não aproveitaste. E ele fica muito chateado, muito inconsolável, porque ele não tinha entendido. Então ele dizia a Jesus que o perdoasse, que ele era um ignorante, que ele não sabia, que ele o orientasse então como ele devia agir. E Jesus só diz o seguinte a ele: que quando ele quiser ouvir as suas palavras ou saber como agir, as suas palavras estão no Evangelho. No Evangelho. O Evangelho de Jesus. Quando perguntaram ao Chico qual a importância do Evangelho nas nossas vidas, ele disse que era semelhante, era importante, a importância era semelhante ao sol na vida física. Indispensável na nossa vida. Porque ele não nos ensina só a amar, ele nos ensina a nossa conduta em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Na vida pública, na vida privada. Para todas as situações, ele tem uma orientação. Nós temos esse roteiro da felicidade, esse roteiro divino que nos ensina todas as coisas. E nós muitas vezes o desprezamos, não damos o real valor que ele tem. O evangelho deveria ser andar debaixo do braço. Maneira de dizer, né, pessoal? Não precisamos andar dando de evangelho na cabeça dos outros. Mas ser o nosso amigo maior. Porque ali contém todas as respostas que nós precisamos. Tem uma frase que diz assim: não importa qual seja a pergunta, é anônima essa frase. Não importa qual seja a pergunta, o amor é a resposta. É o nosso evangelho. O amor é a resposta para todas as situações. Mas ali ele nos dá umas regras de conduta de como nós vamos fazer isso. Como disse o mestre ao jovem. O mestre ao jovem. Né? Ama. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. E como fazer isso numa época de isolamento social? Quantas pessoas, meus irmãos, moram sozinhas? Não custa nada a gente. Não precisamos de grandes atos. Não custa nada a gente dar um telefonema, uma conversa. Às vezes a gente liga, a pessoa não para mais de falar, porque estava se sentindo sozinha, não tinha com quem conversar. Ouve, né? Aprende a ouvir. Isso é um ensinamento para todos nós. Faça uma ligação, manda uma mensagem de áudio, dando um bom dia, desejando uma coisa positiva, cheia de energia, dando um alento para a pessoa. Claro, tem as doações materiais também que nós fazemos, que nós podemos fazer por intermédio de outros. Não precisamos sair e ir até lá. Podemos fazer também. Tudo isso é importante. E uma coisa também que nós não falamos, que é a prece. O mundo precisa de prece. O mundo está precisando de paz. E nós podemos levar a paz através das nossas preces, irradiando o pensamento de luz para todos os nossos irmãos, para os que estão hospitalizados, para os que estão trabalhando diretamente com o problema, para os que estão nas linhas de frente. É tão importante isso.
para a vibração do nosso planeta, para que os nossos amigos espirituais possam ajudar os outros, possam ajudar. Queridos irmãos, nós temos todas as oportunidades. Deus não erra. Ele não manda nada que não seja, que esteja no endereço errado. Nós temos todas as condições de fazer o bem aonde nós estamos. E nós vemos também tantos casais que estão com dificuldades porque não estavam acostumados a ficar tanto tempo juntos. É o momento de nós também aprendermos a acolher os nossos familiares, de aprendermos a nos relacionar com eles. Porque no momento que nós temos muito tempo para ficarmos juntos, nós temos que aprender como lidar com isso, né? E aí vem aquelas tolerância, paciência, todas aquelas virtudes que nós podemos desenvolver nesse momento. Aproveitemos. A reencarnação, ela nos é dada para que a gente cresça, para que a gente evolua. Nós estamos nela. Então aproveite enquanto estás a caminho, como disse Cristo, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Para que quando nós sairmos daqui, nós tenhamos feito mais amigos, aqui e no plano espiritual. Tenhamos feito mais amigos, afetos, que é o que nós precisamos. Então, queridos irmãos, essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Desejamos a todos muita paz nos corações, muito equilíbrio, né? Esperança, confiança, porque tudo isso vai passar. Tudo tem um tempo. O sofrimento, ele não é eterno, não existe sofrimento eterno. Ele tem um período. E nesse período nós precisamos nos fortalecer, né? Estarmos fortes, estarmos confiantes, ligados ao alto, para que os nossos pensamentos estejam em equilíbrio, nós estejamos ligados às faixas maiores e possamos atravessar essas dificuldades da melhor forma possível. Muita paz a todos, que Jesus abençoe.